Estamos de volta e agora com o nosso boletim da CNBB, direto de Brasília. A Larissa Carvalho, nossa correspondente, traz as principais notícias da igreja no Brasil. Larissa, é com você. Olá, Vinícius Arouca, saiba quais foram os destaques dessa semana em nosso portal. Teve início na terça-feira, 18 de junho, com término na quinta-feira, dia 20, a reunião do Conselho Permanente da CNBB. Estiveram presentes aqui na sede em Brasília os membros da presidência da CNBB, os presidentes das comissões episcopais e os bispos eleitos para representar cada conselho episcopal regional. Também participaram assessores das comissões episcopais e representantes de organismos e pastorais da Igreja no Brasil. Na reunião, os bispos trataram de temas relacionados à missão da Conferência Episcopal, como os estudos das análises de conjuntura eclesial e social e a preparação das campanhas para evangelização e da fraternidade. Um dos destaques também, por exemplo, foi o momento dedicado a tratar sobre a atuação da Igreja no Rio Grande do Sul após as enchentes que afetaram o estado. A cobertura completa da reunião pode ser conferida em nosso portal. E outro destaque foi a celebração pela Igreja no Brasil da 39ª Semana do Migrante. Promovida pelo Serviço Pastoral dos Migrantes, neste ano a semana teve como tema Migração e Casa Comum e o lema Amplia o Espaço da Tua Tenda. Uma missa de abertura foi celebrada no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo por Dom João Aparecido Bergamasco. Iniciativas nas igrejas locais foram estimuladas a fim de se promover uma acolhida digna aos migrantes e refugiados. E também nessa semana, no dia 19 de junho, o Papa Francisco acolheu o pedido de renúncia apresentado por Dom Aloísio Alberto Dili e nomeou bispo da Diocese de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, o padre Tassir Braciani, atualmente superior provincial para a América Latina. A notícia da nomeação e a saudação ao novo bispo estão em nosso portal. E para continuar acompanhando as notícias da CNBB, é só acessar o nosso site ou então as nossas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima! Obrigado, Larissa. Na próxima semana a gente volta com mais informações diretamente de Brasília. E no Conhecendo a Fé Católica dessa semana, o padre Marcos Vinícius, que é professor de teologia na PUC-Rio, vai falar sobre a adoração ao Espírito Santo e a sua influência na alma dos cristãos. O tema central é a ação do Espírito Santo, verdade, novidade e harmonia na alma. Vamos aprender juntos. Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Hoje eu gostaria de convidá-los nesta bonita oportunidade de meditarmos sobre o Espírito Santo, as características, as atitudes que o Santo Espírito, como grande pedagogo, vai gerando no interior de quem tem fé. Nos abre a verdade, nos faz descobrir as novidades de Deus, ao mesmo tempo, ou consequentemente, formula uma grande harmonia na nossa alma. O Espírito Santo realmente, esse Espírito de vida, nós escutamos dos lábios de Jesus, é o Espírito de verdade, como nos impressionou as palavras que ele tão bem pronunciou no Evangelho de São João, capítulo 14. Mas, sendo o Espírito de verdade, é o Espírito vivificante, que gera vida. O Espírito que, nessa vida já enunciada pela lei de Deus e também pelos profetas no Antigo Testamento, como a profecia de Ezequiel, capítulo 37, está escrita nos nossos corações. E nós temos a graça de poder tomar as decisões, orientar as nossas atitudes diárias a partir de um princípio vital, ou seja, o mover do Espírito Santo em nós. Como é importante
perceber que nosso Senhor Jesus Cristo, ao longo de seu ministério público, foi também nos mostrando que o Espírito Santo, plenitude da verdade, nos guia à verdade. Porque ilumina, meus queridos amigos, a nossa inteligência para as coisas de Deus. Já a tradição da Igreja afirma que o Espírito da verdade atua em nossos corações, suscitando o que chamamos em latim de sensus fidei, ou seja, o senso da fé. Como afirmou o Concílio Vaticano II, que o povo de Deus, orientado pelo magistério da Igreja, adere a essa fé transmitida. E uma vez recebendo esta fé, aprofunda com reto juízo e a aplica plenamente na vida. Podemos ler perfeitamente isso na Constituição Lumen Gentium número 12. É assim que, por obra do Espírito, o cristão católico vive a sua fé. Por isso é muito importante, meus irmãos, nós estarmos abertos à ação do Espírito Santo, que nos faz conhecer a verdade, que aprofunda a nossa fé, mas também que, ao nos iluminar, deve nos tornar mais sensíveis às coisas de Deus. Porque a nossa vida é verdadeiramente animada por Deus. E a festa de Pentecostes deve nos questionar quantas coisas e quantas pessoas não devemos colocar diante de Deus. Essa pergunta realmente nos faz dar passos para melhor conhecer a Cristo, as verdades da fé, nos faz querer estudar as Escrituras, o catecismo, mas também aproximarmos-nos regularmente dos santos sacramentos. De tal forma que não podemos ser cristãos às vezes. Algumas pessoas pensam em viver o cristianismo apenas em algumas circunstâncias. Não. Nós devemos ser cristãos em todos os momentos. O Espírito Santo nos leva a viver o cristianismo completamente. E é dessa forma que, ao viver o cristianismo, nós vamos descobrindo as novidades de Deus. Porque o Espírito Santo nos evidencia, através de suas ações, novidade, harmonia e missão, a nossa vocação, o plano de Deus para a nossa vida. Por exemplo, as novidades de Deus podem assustar. Tudo que é novo pode gerar uma certa insegurança, porque o ser humano tende a ter o controle de todas as coisas, que constrói, que programa, que planeja. Mas o Espírito Santo sempre rompe esquemas, rompe seguranças, rompe gostos, porque o Espírito Santo quer que vivamos a total confiança nas mãos de Deus, a ponto de nos encorajar a deixar que o seu sopro guie as nossas vidas para sempre aceitarmos as novidades de Deus com decisões sem medo. E assim, levando-nos por caminhos novos, sempre nos mostra que os nossos gostos, as nossas programações, muitas vezes são fechadas e limitadas para a abertura da onipotência divina. Deus costuma agir assim como fez com Abraão, com Moisés, como fez com Noé, com cada um dos apóstolos, meus queridos irmãos e amigos, se nós fizermos essa leitura biográfica deles. As novidades de Deus trazem à nossa vida o que realmente nos realiza, nos planifica. E por isso o Senhor disse que, ao recebermos o Espírito, a nossa alegria seria verdadeira, seria a sua alegria, porque Deus sempre quer o nosso bem. Meus irmãos, será que estamos sempre abertos às surpresas de Deus ou fechados com medo às novidades do Espírito Santo? Desta forma, nós devemos entender que o Espírito Santo nos leva a aprofundar nossa vocação e a nossa missão, porque vocação e missão é percorrer os caminhos da novidade ou das novidades de Deus e não ficarmos presos a estruturas ultrapassadas pela nossa vontade ou preguiça de correspondência ao chamado e ao amor de Deus. Por fim, Pentecostes nos leva a entender que o Espírito Santo nos conduz a uma verdadeira harmonia. Porque, meus irmãos, parece que a igreja, com a diversidade de carismas, de dons,
pode estar constituída por alguma desordem, mas não. A grande riqueza do Espírito Santo é justamente a unidade com a diversidade de carismas e dons, e dessa forma não há nenhuma desorganização. O que não significa uniformidade, mas sim harmonia. Como é importante, meus queridos irmãos no Senhor, que a nossa devoção ao Espírito Santo possa entender que a diversidade, a pluralidade, a multiplicidade de dons, de talentos, de maneira de rezar na igreja, comporta a unidade. Nós, se somos devotos do Espírito Santo e entendemos que Ele é o motor da igreja, nós procuramos ver na diversidade não uma forma de fugir às nossas particularidades ou exclusivismos, porque elas sempre causam divisão. Na verdade, se queremos deixar que o Espírito Santo seja o motor da igreja, nós vamos entender que a harmonia é muito melhor do que a uniformidade. Logo, a harmonia, ela é fruto da riqueza, da variedade e ela é fruto da comunhão, apesar de sermos muitas vezes diferentes. Que tenhamos esse santo orgulho de ser igreja e estarmos unidos ao Pai por meio de Jesus Cristo. Não tenha medo de viver a harmonia da fé pelo Espírito na igreja. Deus os abençoe. E você aí de casa pode sugerir os temas para este quadro. Como fazer isso? É muito simples. Acesse o Instagram da Web TV Redentor, que é o canal oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e busque por Web TV Redentor na lupa do Instagram e nos envie por lá a sua sugestão. E é hora de encurtar a distância e ouvir você, telespectador, no quadro de encontro. Este mês, a gente tem falado sobre os festejos e os santos juninos. Eu sou o seminarista Eduardo, da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Esse mês de junho, o calendário da Igreja nos apresenta 3 grandes santos de intensa devoção popular no Brasil. 13 de junho, Santo Antônio de Pádua, 24 de junho, São João Batista e 29 de junho, São Pedro Apóstolo. Essas 3 figuras demonstram Deus que manifesta a sua santidade nos homens, e a devoção popular se apresenta nessas festas juninas em que, com muita alegria e júbilo, o povo cristão apresenta e manifesta a sua devoção. Essas festas se tornaram como que parte da cultura do nosso Brasil e manifestam o caráter cristão de celebrar a santidade, de celebrar também os dons que Deus nos concede pela intercessão desses santos, por exemplo, o agradecimento da colheita, o agradecimento das chuvas ligado à figura de São Pedro e até mesmo a devoção popular a Santo Antônio como o santo casamenteiro, né? Tudo isso são sinais para nós de como a cultura cristã permeia também a cultura da nossa sociedade brasileira dentro de todo esse contexto das festas juninas. Bom, o cardeal Oranígio João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, recebeu a Medalha da Inconfidência, a mais alta honraria do governo do estado de Minas Gerais. No Geral na Rede desta semana, você fica por dentro de todos os detalhes dessa cerimônia especial. A reportagem é da Ana Carla Machado. A cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência ao cardeal Oranígio João Tempesta foi realizada na tarde do dia 14 de junho de 2024, no Palácio Episcopal São Joaquim. A medalha, considerada a mais alta honraria do governo do estado de Minas Gerais, é concedida anualmente em Ouro Preto, no dia 21 de abril, em homenagem ao inconfidente Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. No entanto, por incompatibilidade de agenda, o cardeal Tempesta não pôde comparecer à cerimônia em 2023. Graças à autorização do cerimonial do governo de Minas Gerais, foi possível realizar a entrega da medalha aqui, no Palácio São Joaquim, no bairro da Glória, com a presença de autoridades civis, militares, clérigos e a imprensa. O prefeito de Além Paraíba solicitou ao cerimonial do governador que essa entrega fosse feita aqui. E nós então estamos aqui hoje para fazer essa homenagem merecidíssima ao cardeal do Brasil.
A Medalha da Inconfidência, criada em 1952, durante o governo de Juscelino Kubitschek, possui 4 designações: insígnia, medalha de honra, grande medalha e grande colar, que é uma comenda extraordinária. Dom Orani recebeu a comenda Grande Medalha, o terceiro e mais alto grau por sua dedicação à fé, ao próximo e à justiça social. Uma liderança ímpar, né, que faz o trabalho de campo, não é aquele religioso que fica só no altar. Então, Minas Gerais oferece uma comenda a uma pessoa que realmente faz valer a sua colocação dentro da sociedade brasileira. Em seu pronunciamento, Dom Orani expressou sua gratidão pela homenagem e atribuiu os méritos à Igreja Particular de São Sebastião do Rio de Janeiro, do qual é o pastor. Eu agradeço muito a deferência do governo de Minas Gerais em me conceder essa medalha, que eu atribuo, mais do que a minha pessoa, aquilo que a Arquidiocese do Rio de Janeiro faz, aquilo que ela executa, sua posição de trabalho nas preocupações sociais, culturais, as mais variadas. A concessão da Medalha da Inconfidência a Dom Orani João Tempesta é um reconhecimento do Brasil ao seu papel como mediador e promotor da fé. A homenagem ao cardeal também representa indiretamente cada membro da Igreja Católica que acredita na presença de Deus e na Igreja como um caminho para a promoção do bem-estar social. Para mais informações sobre o encontro, acesse arquirio.org.br. E para conferir essa matéria na íntegra, acesse o YouTube da Web TV Redentor, que é o canal oficial da Arquidiocese do Rio, que aparece agora no seu vídeo, @WebTV-Redentor. Agora, a gente vai para um intervalo breve, mas fique por aí. No próximo bloco, a gente tem uma mensagem especial do Arcebispo do Rio, o Cardeal Orani João Tempesta, e também muita música no quadro Viva a Cultura. Eu espero você!